Ana Paula Padrão começou o ano assim, quando eu decido alguma coisa, eu não presto atenção no que as pessoas estão falando. Eu acho que eu tô chorando tudo que eu não chorei a minha vida inteira. Tem uma coisa muito boa de envelhecer, que é você olha pra trás e você já sabe onde estão os sinais, como eles vêm, quais são os gatilhos. Você já sabe que você vai mudar muito antes de saber por quê. Minhas prioridades na vida foram muito claras e não incluíram uma família margarina. E sexo, né, amiga? Porque se não tiver sexo, não rola. Quando eu olho pra trás, foi muito bom. Eu tenho a vida que eu queria ter. O ano começou e o Na Palma da Mari começa em grande estilo. Eu tô aqui em clima de ano novo ainda porque eu sou daquelas pessoas, né, gente? Eu gosto de usar branco, eu quero paz esse ano. E ela quer o quê? Energia e vitalidade, porque a gente foi atrás e a cor vermelha significa isso. Ana Paula Padrão hoje com a gente. Ana Paula Padrão começou o ano assim, que nem um cometa, cheia de energia e vitalidade. Mas eu gosto de vermelho, eu uso muito. Nossa, tá E eu não lindíssima. tenho a superstição da cor do ano novo. Ah, é? Não tenho. Eu acho que é porque eu já passei Réveillon nos lugares mais estranhos do mundo. Então, não é que o branco é uma tradição nossa. E quando eu tô aqui, inserida nesse contexto, você vê as pessoas na praia, todas de branco, é muito bonito, né? Tem uma energia isso. Mas, assim, eu já passei Réveillon de preto, em lugares frios, no hemisfério norte, em algum lugar dentro, interno, e as pessoas vão muito de preto. Não faz nem muito sentido você estar de branco num lugar muito gelado. Ou lugares onde a tradição é usar cor, sabe? Muito amarelo, muito azul turquesa. Então, eu já passei em tanto lugar que eu não. Várias vezes passei o Réveillon de cor escura e não tive anos ruins, muito pelo contrário. Então, assim, não tem isso não. Fica a dica aí. Qual foi o Réveillon mais inusitado que você passou? Porque assim, gente, Ana Paula Padrão tem muita história pra contar. Eu imagino nessas datas assim, qual foi o Réveillon assim que você falou, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Você sabe que a primeira data que me ocorreu não foi um Réveillon, foi um aniversário. Eu gosto muito de aniversário, meu aniversário também é no fim do ano, no fim de novembro. E eu estava querendo passar, eu estava na Turquia e eu ia passar o meu aniversário na Turquia. Gosto muito de Istambul, acho uma cidade linda. E aí eu recebi uma missão de jornalismo e eu precisava passar pelo Oriente Médio para poder chegar a Islamabad, no Paquistão, e ir para o Afeganistão. E isso coincidia com o dia do meu aniversário. E eu estava numa conexão, num país muito pequeno do Oriente Médio, e eu tinha 6 horas de desembarque. Então eu passei voando, depois desembarcada durante 6 horas e voando de novo. E essas 6 horas, sei lá, era um negócio tão esquisito, assim, tão inusitado. Eu fui para o que parecia ser um shopping e comprei uns 4 tapetes. Lá tem Me dei de tapetes presente de lindíssimos. aniversário os tapetes e continuei a viagem como se nada. Foi muito esquisito, porque sozinha, comprando tapete em algum lugar estranho, assim, do Oriente Médio, eu falei, tudo bem, beleza. Faz parte de quem eu sou, eu acho. E é muito legal ter essas histórias. Eu devo dizer que eu sou muito fã da sua carreira como jornalista. Eu sou muito fã da sua. Ai, obrigada, obrigada. Nossa, verdade. gente, pelo amor de Deus. Você Que é, honra. você é conectada, divertida, autêntica, fez um caminho muito distinto das suas colegas jornalistas. Assim, eu acho que você é muito do caramba. Ai, Parabéns. obrigada. Fiquei emocionada, muito emocionada agora, porque eu te verdade. acompanho há muito tempo. E eu queria justamente falar sobre isso, sobre o caminho distinto do O jornalismo. caminho distinto tem um preço, né, Mari? Que você também fez, está fazendo. Como você avalia essa sua trajetória, assim? Como você vê hoje esse jornalismo? Porque você começou naquele jornalismo tradicional, né? Que, claro, tem um espaço importantíssimo hoje, mas muitas pessoas estão ousando um pouco mais. Então, como você vê hoje esse cenário? Sim, o jornalismo já foi muito mais careta, né? Hoje ele está mais soltinho. E eu acho que isso coincidiu, não à toa, com o momento em que as pessoas ganharam mais voz individual, mais capacidade de colocar a sua voz, os seus pensamentos, o seu ponto de vista do mundo, independentemente de estarem inseridos numa grande mídia ou não. E eu acho isso muito saudável. Eu comecei a fazer isso, talvez ainda inserida na grande mídia, eu nunca fui uma pessoa muito tradicional. Nem quando eu era repórter, que é uma coisa que eu adoro, assim, eu gosto muito de estar onde as coisas estão acontecendo e narrar e contar as histórias para as pessoas, é muito legal.
Mas eu sempre fiz isso do meu jeito, né? Com a minha personalidade. E nunca adjetivando demais. Eu ainda não acredito no jornalismo que adjetiva. Eu acho que o jornalismo tem que ser um tantinho mais seco na entrega da informação, justamente para você ser justo com quem está te vendo, ou te ouvindo, ou te lendo, e dar a essa pessoa a possibilidade de formar a opinião que ela quiser. Mas, dito isso, eu acho que cada um tem a sua própria personalidade e que é muito justo e muito agradável você ver uma pessoa por trás da reportagem, uma pessoa de verdade, que gostou disso, não gostou daquilo, ou se sentiu apavorada com alguma coisa, ou entusiasmada com outra coisa. E eu carreguei isso para a bancada, quando eu fui para a bancada, e para todos os veículos onde eu passei. Mas, basicamente, tem uma característica que é minha, de personalidade, que é o fato de que eu gosto de mudar e que eu sou porosa para a mudança, eu aceito a mudança. É quase como se eu perseguisse a mudança, sabe? Depois de um tempo, eu começo a sentir um incômodo, uma coisa que me leva a pensar por que eu ainda estou aqui, por que eu ainda estou aqui. E o passo seguinte é começar a ver um monte de oportunidades fora dali. E eu vou. Eu não fico pensando ou fazendo muita ponderação sobre o que vai ficar para trás. Se tem alguma coisa em mim me mandando ir, eu vou. Então, eu corri muitos riscos, mas é muito divertido também. É muito legal você correr riscos. É muito como se você passasse o tempo inteiro se desafiando e morrendo de medo do desafio que você está colocando para você, mas sendo muito amiga desse desafio também. E olhando para trás e pensando, eu fiz. É muito legal, né? Eu fiz. Eu fui lá e eu fiz. São 40 anos de profissão, eu imagino quantas coisas você viu acontecendo, quantas mudanças você viu acontecendo, porque é isso que você falou, né? A mudança, ela assusta, ela incomoda, ela te tira daquele lugar que você tá acostumado, muita gente rejeita a mudança. Mas também tem um exercício muito grande de humildade em você querer aprender coisas novas, né? Não achar que Sim. você tá pronto. Qual foi a mudança que mais te provocou ao longo desses 40 anos de profissão? Foi a mudança de enxergar a mim mesma, certamente. Até os meus 30 e muitos anos, eu era uma pessoa muito focada em carreira, muito focada em crescimento profissional. Não que isso não seja importante, que eu acho que isso está em segundo plano hoje na minha vida, mas eu não era uma pessoa equilibrada. Eu era uma pessoa muito desequilibrada. Eu praticamente não tinha vida pessoal alguma e eu sabia que eu não ia envelhecer abraçada com o trabalho. Ninguém envelhece abraçado com o trabalho, né? Tem muita pesquisa que prova que boa parte da magia de ser longevo é você estabelecer conexões emocionais importantes ao longo da vida, né? Você ter amigos muito legais, ou ter uma família muito incrível. Enfim, você entregar um pouco da sua alma para outras pessoas e elas reconhecerem você e você reconhecer elas. E eu não fazia isso. E eu, lá pelas tantas, fiquei muito desconfortável com isso e eu falei: eu preciso mudar, eu preciso dar tempo para mim mesma para fazer outras coisas na vida que eu não sei fazer. Eu não sei me relacionar direito. Eu tive um primeiro casamento muito ruim, fracassado, obviamente, em boa parte por minha responsabilidade. Boa parte, assim, uns 30% só, tá? Vamos deixar claro. Mas não vou assumir que isso é culpa minha, porque não é, mas enfim. E assim, segui a vida como se nada, morei sozinha em vários lugares diferentes e eu não tinha muito a manha de me relacionar, nem amorosamente, nem desenvolvendo amizades. E hoje eu acho que eu sou muito amiga dos meus amigos e eu tenho uma relação muito boa em casa, eu tenho um companheiro muito maravilhoso, que sofreu um acidente há 1 ano e eu não tive nenhuma dúvida de largar tudo que eu estava fazendo e ficar do lado dele, porque aquela pessoa é muito importante para mim. Então, foi muito legal esse processo na minha vida, mas eu acho que é o mais desafiador, o que me deu mais medo, o que foi mais profundo e o que foi mais saudável também. Porque eu imagino que você deva ter escutado muito, né? Nossa. Aquelas vozinhas assim do lado, do tipo, ai, mas o trabalho é tão importante. Ah, mas você vai deixar de fazer Mas isso. você vai largar essa cadeira? Você é louca. Isso te incomodava? Você sabe que parece arrogância, mas eu já corri muitos riscos, inclusive de parecer arrogante.
Quando eu decido alguma coisa, eu não presto atenção no que as pessoas estão falando. Porque se você prestar atenção no que as pessoas estão falando, você titubeia, você perde a coragem. Toda mudança carrega um medo gigantesco, porque mudança é igual a ter medo. Você não faz uma mudança se você não estiver morrendo de medo, porque você está se atirando no novo, no desconhecido, naquilo que você não sabe. Então tem muito medo. Você só faz porque você tem um tantinho assim mais de coragem do que de medo. Se você for ouvir as outras pessoas dizendo que você é louca, que você não devia fazer isso, que você está correndo muito risco, que você vai perder, que você vai se arrepender, a coragem vai embora. E não pode, aí você fica lá e aquela pessoa vai viver a sua vida? Ela não vai viver a sua vida. Ela não vai viver suas relações, ela não vai pagar suas contas, ela não vai fazer a entrega que você tem que fazer profissionalmente, mesmo estando triste e frustrada porque desistiu de uma grande mudança para ficar sentada onde você estava, numa cadeira confortável, bonitona, né? Que todo mundo olha e fala, uau, que cadeirona. A gente precisa ser fiel a gente mesmo. Você apresentou o Jornal da Globo por muito tempo, era muito tarde. Eu soube que você é muito diurna. Nessa busca por ter saúde mental, por ter relações, como que você achou o equilíbrio? Isso foi uma coisa importantíssima para minha vida, sabia? Quando eu fui morar fora, eu descobri que eu sou uma pessoa que se afeta muito pela falta de luz, pela ausência de luz. Então, em países muito ao norte, muito no hemisfério norte lá para cima, onde a luz no inverno acaba muito cedo, ou países onde o céu é permanentemente cinzento, nublado, chove muito, eu começo a ficar triste. Isso não combina comigo. Assim como dormir muito tarde e acordar tarde. Eu posso até dormir tarde por uma circunstância, ou porque eu estava me divertindo, estava numa festa, mas eu vou acordar cedo de toda maneira. Então eu durmo pouco. Eu sou aquela pessoa que poderia dormir às 9 horas da noite e acordar às 5, 6 da manhã todo dia. É que trabalhando é mais difícil você fazer isso, né? Você não desliga e vai dormir às 8h30 da noite. Mas eu poderia fazer isso se eu tivesse, sei lá, morando numa fazenda e tivesse pouco input externo, assim, pouca tela, pouco telefone. Eu certamente isso aconteceria comigo naturalmente. Meu corpo pede, sabe? E fazer tanto tempo um jornal onde meu pico de tensão era meia-noite. Nossa, me deixava assim, tipo, chacoalhando até as 4 da manhã, era muito ruim. Biologicamente era ruim para mim. E é isso, né? Autoconhecimento. A gente precisa saber quem a gente é, o que faz bem pra gente no longo prazo. E isso é uma coisa que muita gente não sabe, né? Quando eu Muita. apresentei o jornal de 3 horas aqui na CNN, eram 3 horas ao vivo. E as pessoas acham que depois que a gente sai, Ufa! você sai. Não, porque a vida continua, a notícia continua, você precisa continuar acompanhando, porque no dia seguinte você tá lá de novo. Exato. Então você não desliga. Nunca. É uma coisa que, né, ocupa muito, assim, o nosso dia. Não é só aquele tempo que a gente tá. Você tinha isso também? Você Você conseguia sabe desligar? que no dia seguinte eu ia dormir muito tarde, né? Porque eu demorava muito para ter sono. E no dia seguinte, acontecesse o que acontecesse, mesmo que eu botasse coisinha no ouvido e máscara e vedasse o quarto inteiro, eu fazia assim, às 8h30 da manhã, pegava o controle remoto, botava o óculos, que eu era míope naquela época, eu não enxergava, ligava a TV para ver se estava tudo bem. Acho que não aconteceu nada, né? Aí eu desligava de novo, tentava dormir mais 1 hora, 2 horas. É Isso muito acontecia maluco isso. comigo. Eu tinha o primeiro ruído do dia, eu acordava estressada para saber se tinha acontecido alguma coisa. Que eu estava perdendo. Eu soube do 11 de setembro desse jeito, porque eu fui dormir tarde, eu apresentava o Jornal da Globo naquela época, e eu fui para casa dormir, e eu acordei, tipo, sei lá, 8h30, 15 para as 9, dei o salto habitual, e liguei a TV, e vi o primeiro avião. Aí eu falei, filme essa hora? Nessa emissora? E aí comecei a entender que não, comecei a ouvir a voz do Carlos Nascimento. Falei, nossa! E aí, imediatamente, levantei, botei uma roupa, saí correndo, e, enfim, 10 e pouco da manhã eu estava lá. E aí, pra entrar no ar, meia-noite, 11 da Então, manhã. você sabe que nesse dia eu fiquei no ar de 11h30 da manhã até o fim do Jornal da Globo. Eu saí do ar durante o Jornal Nacional, que foi quando eu tomei um café e comi alguma coisa, e voltei e continuei ali. Foi um plantão infinito aquele de, sei lá, 20 horas pelo menos. Nossa! E você foi jornalista de guerra, né? Imagino quantas coisas você já viu, quantas coisas você já viveu. Como é pra você ver o mundo hoje com esse olhar que você tem de alguém que tava lá em algumas situações?
É muito estranho, porque o mundo se repete muito, né? As histórias se repetem muito. Eu tive, no ano de 2000, num Afeganistão, que, sob o regime talibã, tinha mulheres que não podiam sair de casa, a não ser cobertas pela burca e acompanhadas de um homem da família, que não podiam estudar, que estavam proibidas de trabalhar. Muitas dessas mulheres eram viúvas da guerra mesmo, e não tinham mais ninguém, e elas tinham que sair de casa, cobertas com a burca, e se esconder para esperar alguém passar e pedir alguma coisa, porque elas estavam com fome e elas não podiam fazer nada. Não podia ter banco, não podia ter comércio. E sabe o que acontece hoje, 2024 anos depois? Exatamente a mesma coisa. Depois de dezenas de anos de intervenção internacional, acontece a mesma coisa. É igual, é o mesmo país, tomado por um governo talibã que proíbe as mulheres de fazer exatamente a mesma coisa. A gente faz pouca intervenção definitiva no sentido da justiça, no sentido da prevalência do administrável, do bem comum, na prevalência de um mínimo de justiça social. A gente dá muito poucos passos. A gente tem um monte de organizações internacionais formadas em momentos importantes do mundo, como no pós-guerra, a ONU, por exemplo, a OTAN, por exemplo, e ainda assim você tem coisas como as que aconteceram na Síria. Ainda assim, você tem coisas como a que aconteceu no 7 de outubro, onde adolescentes judeus foram atacados numa festa rave e massacrados, e mortos, estuprados, destruídos. A gente não anda para frente. O mundo é muito cíclico. A gente está bem preocupado com as questões ligadas a viver melhor, tratar o planeta melhor, mas a gente não trata o semelhante minimamente, decentemente, sabe? Eu tenho uma visão muito pessimista do tecido social mundial. Eu acho que ele está esgarçando, ele está se desfazendo, e eu acho que a gente melhora como indivíduo e tenta melhorar o mínimo de quem está em torno da gente, ou esperar que organizações internacionais ou governos façam isso é uma perda de tempo, sinceramente. Como você dividia, se é que dá para fazer isso, a Ana Paula jornalista que precisava entregar o trabalho ali dentro daquela situação extremamente triste, angustiante, e a Ana Paula pessoa física, assim, o quanto cada uma delas ali se afetava nesse sentido? Quanto você deixou a Ana Paula, pessoa física, se afetar nessas situações? Eu chorava depois. Eu adiava o choro. Eu me lembro de muitos voos de volta para casa em prantos, destruída. Muitos, muitos. Mas lembro de muito poucas vezes em que eu quebrei na situação, em que na situação eu não aguentei. E foram anos tentando desfazer isso dentro de mim. Durante muito tempo, mesmo depois de ter assumido o MasterChef, uma situação muito emocionante acontecia ali na minha frente e eu fazia e engolia o choro. E aí eu pensei, isso demorou, tá, para acontecer. Falei, por que eu estou engolindo o choro? Eu não preciso ter capa aqui. Era treinamento profissional, sabe? Se eu estava na frente de uma câmera, tinha uma luz ligada, tal, eu engolia o choro. Eu ficava na minha e eu ia chorar mais tarde. Hoje eu não choro mais tarde, hoje eu choro na hora. Hoje eu choro demais. Eu acho que eu estou chorando tudo que eu não chorei a minha vida inteira. Eu não posso ver um cachorro na rua que eu choro. Então, eu acho que eu engoli choro demais, assim. Eu tô botando em dia o meu chororô todo. Você falou sobre o MasterChef, não tem como não falar sobre isso. Porque realmente foi muito especial o tempo que você ficou lá. Como foi pra você quando você aceitou participar? Porque também era uma mudança muito grande, né? Louca. Essa foi das mais malucas. Essa foi muito especialmente louca. Porque eu vinha de, imagina, 28 anos de jornalismo pesado. Política, economia, essas regiões mais conflituosas do mundo, situações muito específicas, muito duras, muito tristes, muito densas. E aí eu me afastei disso e fiquei um ano fora da TV. De propósito,
eu não sabia se eu ia voltar para a TV, mas eu sabia que, para o que quer que fosse, que se eu voltasse, eu teria que ter um descanso mínimo ali de imagem. E aí eu passei um ano fora recebendo todo tipo de proposta, mas quase sempre para voltar para o jornalismo de alguma maneira. E eu não queria, realmente eu não queria mais. Essa parte eu já tinha decidido, eu não queria voltar para o Hard News. E aí veio uma proposta muito maluca de fazer um negócio chamado MasterChef, que eu não tinha a menor ideia do que fosse. Mas quando eu levei o formato para ver, era um formato que estava no mundo inteiro já àquela altura, não era um formato novo, era bastante testado, então eu pude vê-lo em vários países diferentes. E eu falei, nossa, isso combina muito com o meu cliente, o cara que está em casa assistindo TV. É um programa que tem competição, que o brasileiro adora. É um programa que tem desenvolvimento de personagem, né? Tem personagens muito bons. E ele tem a beleza de você não precisar tirar ninguém da sala. Todo mundo pode assistir na sua família, que é uma coisa que o brasileiro preza muito também. E aí eu falei, poxa, se não for um sucesso retumbante, certamente não será um fracasso horroroso. E eu me permito testar uma coisa nova. Eu não estou sozinha, somos 4, então é legal, dá para dividir bastante. E nunca, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei que ia ser tão bem sucedido quanto foi. Mas eu gostei do formato de cara. Qual foi a importância, você acha, assim, do MasterChef no Brasil mesmo? Porque muita gente também não sabia o que era. E aí virou esse fenômeno. Eu acho que as coisas boas acontecem e fazem sucesso quando elas chegam no tempo delas. Naquele momento da história do Brasil, a gente estava começando a ter uma classe média que podia comprar coisas seletivamente. A gente não estava comprando mais só para se alimentar, né, para atender uma necessidade biológica. A gente estava começando a conseguir comprar escolhendo e podendo fazer o almoço de família no domingo e podendo entregar um iogurte diferente, um frango com um tempero diferente, uma receita que tivesse um ingrediente um tequinho mais caro, sabe? Não é só o arroz com galinha velha. Dava para comprar alguma coisa a mais. Então, a gente estava recebendo bem o que fosse relacionado à comida, o suficiente para a TV aberta se aventurar nesse território, porque antes era um território muito de receitinha na TV fechada. Aberta e fechada, que era o que se usava naquela época, né? E isso também colaborou muito, mas eu acho que vários outros fatores colaboraram. O elenco foi muito bem selecionado, o produto realmente era muito bom. E eu acho que teve uma coisa que deu muito certo, que foi o fato da emissora, da Band, ter dado a mão para as redes sociais. Eu ouvia muito, 10 anos atrás, eu suponho que você também, Mari, que a internet vai nos engolir, a internet é uma inimiga, evite a internet, não faça nenhum perfil na internet. E o fato da Band ter feito o contrário, ter jogado o produto dentro da internet, fez com que a internet alavancasse muito o sucesso do programa. Então, ao contrário de muitos produtos de entretenimento, e não muito objetivamente, porque é um produto gravado, é difícil você fazer uma associação direta com né, a internet, que é um veículo que reage muito imediatamente às coisas, deu certo. E a gente, num minuto, virou meme e tinha ali como se fosse um produto paralelo passando no então Twitter, mesmo no Instagram. Tinha ali, sabe, um produto único, próprio, que tinha uma vida própria. Mesmo quem não assistiu podia ver ali a descrição do que aconteceu naquela noite e rir com as piadas, sabe? E se emocionar com os pequenos trechos, os cortes. Hoje a gente fala tanto de corte. Poxa, fazer um corte com o MasterChef quando ele começou, em 2014. Então, eu acho que tem muita coisa que foi positiva no sucesso do produto, sabe? Demorou muito para as pessoas entenderem a internet como aliada e não como rival, né? Como algo que ameaça, assim. Se juntar a ela. E vocês faziam isso muito bem. Teve algum episódio, participante ou prato que te marcou? Muitos. Eu acho que a primeira final da primeira temporada, quando a Elisa, que ganhou o programa, não conseguia abrir o vidro de goiabada, e ela olhava para os lados desesperada, faltavam muito poucos segundos, e ela olhou para o pai, que estava ali no mezanino assistindo,
e ela olhou para as produtoras do programa como que perguntando, posso pedir para ele abrir? E elas fizeram assim com a cabeça. Foi lindo isso. E ela saiu correndo e entregou para ele, e eu acho que ele fez toda a força do mundo ali, eu fico emocionada só de lembrar. E entregou para ela o vidro aberto. Nossa, para mim aquilo é uma analogia do que é importante para a vida, sabe? Eu fico emocionada só de lembrar daquela cena. Eu acho que o Jacquin anunciando que ia ser pai de gêmeos, também numa final ao vivo, foi muito linda, era um segredo. Eu não sabia. Eu estava imaginando, ser numa final ao vivo é uma operação de risco complexa, né? Envolve uma série de coisas. E o diretor me falou, no break, do meu ponto, ele falou assim, vai acontecer uma surpresa neste bloco. Eu falei, que surpresa? Eu preciso saber. Fiquei brava. Ele falou assim, não, quando a Mimi entrar, que era a coordenadora de estúdio, ela vai entrar com uma caixa e você vai entender. E eu confiei nele, também não dava para fazer outra coisa ali naquela hora. E aí, de fato, ela entrou com uma caixa que eram 2 sapatinhos ou 2 mamadeiras, não lembro, entregou para o Jacquin, e o Jacquin abriu e anunciou. Eu não sabia se eu corria e abraçava o Jacquin, se eu abraçava a Rô, a mulher dele, sim, se eu largava a apresentação, porque eu estava lá no meu palquinho, tinha 4 câmeras viradas para mim, e eu olhava assim, fico aqui na câmera, tenta explicar o que está acontecendo, ou dane. Aí no fim eu falei, dane-se, e fui correr para abraçar o Jacquin, e depois fui abraçar a Rô. Foi um momento muito emocionante também, porque o Jacquin é muito amigo, então foi muito bonito. Mas mostra vários momentos. A gente tem uma temporada recente que a gente tinha um participante não binário e que, com todas as histórias difíceis que uma pessoa carrega quando decide se ancorar nisso na vida, e depois de ter passado 550 dúvidas, ele ter chegado à final foi muito bonito, muito emocionante. Hoje ele trabalha com a Helena no Manioca, ou no Mani, eu acho. E ele agradece muito ao que o Master fez por ele. E a gente não fez nada, a não ser enxergar. Que era uma pessoa e devia ser tratada daquele jeito que ela queria ser tratada. Só isso. E dói para muita gente, machuca muita gente. Muita gente me criticou por estar enxergando ali uma pessoa que queria ser tratada por um nome específico, de um jeito específico. E a gente bancou isso até o fim. E foi muito especial, assim, foi muito... As coisas tendem a existir quando são nomeadas, assim como as pessoas. Enquanto você não diz a expressão racismo estrutural, você não explica o que está acontecendo. Quando você dá nome, você enxerga, você dá visibilidade àquilo, né? Você dá um nome, você faz as pessoas compreenderem aquilo, e aí você mostra que é uma situação que existe. E isso, assim, a gente precisa aprender a nomear as coisas, sabe? E não depende de você, nem da gramática da língua portuguesa. Me desculpem os puristas, depende da sociedade, depende do que está acontecendo no mundo. Sempre foi muito mais do que a comida, né? Sempre foi muito Sempre. Sobre pessoas, Sempre. Sobre afeto. Comida é isso, né? No fim Comida do é dia. isso, mas Qual a história. É a sua relação com a comida, Ana Paula? Eu adoro comida, eu gosto de cozinhar. Eu acho que cozinhar é a última fronteira da autonomia. Se você sabe cozinhar a sua comida, você come o que você quiser, onde você quiser. Mesmo sozinha, enfiada num trailer, numa barraca, no meio do mato, você vai poder escolher alguma coisa, tirar da natureza e fazer para você. É muito maravilhoso saber cozinhar. E eu sempre tive uma relação muito boa com saber cozinhar. Eu como pouco, né? Assim, não sou uma pessoa que come muito, quase não como doce, me divirto com pouca comida, mas eu dou muito valor para a comida e dou muito valor para a relação que as pessoas têm para a comida. Eu acho que tem 2 coisas que explicam as culturas: a comida que aquelas pessoas comem naquele lugar e os tecidos que elas tecem. Sabe, um país que é muito quente vai ter sedas, vai ter mais cores, vai ser mais solar. Um país muito frio vai ter tecidos mais densos, em teares mais grossos, mais rústicos, com cores mais escuras, mais pesadas. E isso fala muito sobre aquela cultura.
E a comida também. A comida tem isso, né? Tem essa magia de se tem muita pimenta, se tem pouca pimenta, se tem mais cor, se tem menos cor, se é mais quente, se é mais fria, mais leve, se é mais crua, se é mais cozida. Fala muito sobre a cultura daquele povo. Então, gosto muito desta relação com a comida, sabe? De entender uma pessoa por aquilo que ela gosta de comer. Eu vou fazer um comentário aqui. Ela falou sobre os cortes na época que vocês faziam o MasterChef. Eu tenho certeza que o pessoal deve estar assim, gente, o que tem de corte nesse programa já? Não é? Verônica tá assim, ó. Pode mandar tudo pra mim, porque eu adoro um corte bom. Eu estou ouvindo esta mulher falar, não tem uma resposta que não seja um corte belíssimo. Então, assim, esse episódio vai ter corte demais. Eu preciso fazer esse comentário, porque é isso. Você é jornalista, você sabe disso. A gente ouve também já falando, olha, aqui temos uma coisa. A gente ouve cortado. Não a gente ouve editado. Você vai fazer uma já. entrevista, você vê a frase, o começo, meio e fim dela. Eu, às vezes, estava falando com uma, sei lá, uma autoridade e tal, né? Fazia uma pergunta, fazia a segunda, fazia a terceira, eu pensava, tenho uma frase. Agora eu só vou fazer mais uma só para cumprir essa tabela, mas eu já tenho a frase que eu quero, passo embora. Sempre foi assim, a gente tem a cabeça ouve assim, né? Nossa, incrível. eu preciso fazer esse comentário. O pessoal tá feliz aqui nos bastidores, porque desse episódio a gente vai tirar muitos cortes. Agora eu posso voltar aqui para as perguntas. Eu precisava fazer esse comentário. Quando foi que você sentiu que era hora de sair do MasterChef e ir atrás de mais uma mudança na sua vida? Tem uma coisa muito boa de envelhecer, que é você olha para trás e você já sabe onde estão os sinais, como eles vêm, quais são os gatilhos. Você já sabe que você vai mudar muito antes de saber por quê. Então, quando eu olho para trás, eu penso assim, há 2 anos já tinha um incômodo me rondando. Mas o que era o incômodo? Eu não sei, eu não sabia ainda o que era o incômodo. Nesse caso específico, era um incômodo do excesso de conforto. Eu estava realmente muito confortável já na situação. Tudo que foi diferentão para mim, muito desafiador nos primeiros 4 anos, depois foi se transformando aos poucos num imenso conforto e numa grande felicidade de ter transformado o Master numa referência em boa gastronomia, em comida legal que você tem orgulho de botar na mesa, e numa relação muito boa mesmo do brasileiro com os seus ingredientes, né, com os seus insumos que não apareciam antes do Master tanto assim e que aparecem muito hoje. A gente tem muitos chefes que aproveitam muito os insumos nacionais, 100% nacionais, e grande parte dessa responsabilidade é do Master, e eu tenho muito orgulho de dizer isso. Mas eu comecei a olhar os meus 60 anos. Eu fiz 69, eu fiz 59 agora em novembro, no fim de novembro. Portanto, este ano eu farei 60. E eu comecei a olhar para os meus 60 e pensar assim, isso quando eu consegui estruturar o raciocínio, tá? Eu quero ser lembrada por ter sido uma grande jornalista? Eu quero ser lembrada porque eu participei de um programa de entretenimento muito legal que mudou a relação do brasileiro com a comida? Ou eu quero ser lembrada como uma mulher que fez as próprias escolhas e ajudou outras mulheres a fazer as próprias escolhas também? E aí eu falei, tá aqui o meu incômodo. Não é aqui que eu quero terminar. Eu preciso sair daqui e fazer uma coisa que me represente mais. Ou que pelo menos represente quem eu sou hoje. E eu acordo todo dia para viver o dia que se apresenta. Eu não sou essa pessoa, você não vai me ouvir falar assim, no meu tempo é que era legal. Não vai ter isso na minha vida nunca, nem com 80, nem com 90, nem com 120, chegarei lá. Não vai ter isso. Então, como eu acordo todo dia para viver aquilo que eu estou vivendo, a minha época, o meu tempo, eu acho que as mulheres hoje estão mais preparadas para entender as consequências de fazer as próprias escolhas. Porque escolher nem é tão difícil assim. O problema é você administrar o depois. E a gente passou muito tempo sendo não a referência, mas a referida. Sendo a mulher do marido, a mãe do filho, a filha do pai, e não um indivíduo próprio com desejos próprios e que faz as próprias escolhas e tem que bancar as consequências disso. Eu acho que esse tempo chegou. E independentemente de se a gente nasceu no privilégio ou nasceu na ausência completa de privilégio, se a gente, de que raça for, tiver feito as escolhas que tiver feito, eu acho que a gente está
em um momento em que as mulheres, de maneira geral, podem, com um grau maior ou menor de dificuldade, fazer as próprias escolhas. E ou a gente agarra isso, ou a gente vai perder um momento histórico muito importante. O conservadorismo vai nos atropelar de novo, se a gente não agarrar essa oportunidade que a gente mesmo cultivou ao longo das últimas décadas de ser quem a gente quer ser. Fazer essa escolha e aí bancar as consequências. É isso que eu quero dividir. E você já fez muitos trabalhos voltados para a mulher e agora, mais uma vez... Mari, sempre foi uma agenda paralela na minha vida. Eu fiz jornalismo durante 28 anos e eu trabalhava com mulheres, eu abri uma escola para mulheres, eu fazia encontros de mulheres, eu fazia eventos de mulheres e para mulheres. Enfim, estruturadamente, há uns 6 anos eu faço eventos que reúnem mais de 1.000 mulheres e tem um palco muito especial de mulheres se levam, mulheres que estão inseridas no contexto corporativo com cadeira, com caneta para decidir, e elas são imagens simbólicas muito importantes para quem está construindo a carreira. E agora eu vou fazer uma escola digital para ensinar a liderança feminina, porque eu acho que quando você ensina uma mulher a liderar, você ensina ela a liderar não só no sentido estrito da palavra, no contexto da corporação, da empresa, do trabalho, mas você ensina ela a liderar a própria vida, né? A ser um indivíduo autônomo, a ser uma pessoa com identidade própria e sem medo de ser essa pessoa com identidade própria, sabe? A gente já ouviu tanto falar sobre mulher e jornalismo. Você falou que, né, passou muitos anos da sua vida trabalhando com mulheres. Eu lembro que quando eu comecei, eu ouvia muitas coisas sobre o que mulher não podia ser ou fazer dentro da área que eu trabalho, que é o jornalismo. Ah, não pode ter cabelo assim, não pode ter corpo assim, não pode se vestir assim, não pode ter tatuagem, não pode ter piercing, não pode isso, não pode aquilo. E hoje a gente vê, que bom, ainda muito longe do ideal, mas alguns espaços sendo conquistados nesse sentido. Qual foi a mudança que você viu ao longo do jornalismo e qual é a mudança que você espera ver ainda para a mulher? Basicamente, que elas cheguem às cadeiras número 1. E não número 1 como presidente. Eu quero que elas sejam donas. As mídias são dos homens. Os acionistas das mídias são todos homens. Todos. A gente tem alguns exemplos lá fora de mulheres que têm as próprias mídias. Mas o jornalismo só será um espaço onde a mulher tem definitivamente trânsito fácil e pode ser quem no dia que a gente tiver mídias também pertencentes a mulheres. Porque o jeito de gerir é diferente. O tipo de informação que você vai levar ao ar é diferente. Os acordos comerciais que você vai fazer são diferentes. Eu acho que os novos modelos de negócio para o jornalismo só vão aparecer quando a gente tiver mais diversidade neste lugar. No lugar é minha e eu faço do meu jeito a partir de agora. O jornalismo sempre vai ser nobre, porque a notícia é nobre. Desde que alguém entregava cartinha para alguém lá, né, a notícia é nobre. Então, é um produto muito bom. Mas o modelo de negócio vai precisar mudar, porque não faz mais muito sentido que um patrocinador se responsabilize pela manutenção da boa notícia. Então, você tem que partir do princípio de que a notícia é boa, independentemente e eu não estou aqui levantando um muro de Berlim entre o comercial e a pureza do jornalismo, não é nada disso. Pelo contrário, meus patrocinadores estão comigo, são parceiros meus, parceiros verdadeiros, que acreditam naquilo que eu estou fazendo. Mas eu tenho o meu jeito de gerir. Eu tenho meu jeito de escrever, eu tenho meu jeito de selecionar o que eu vou botar no ar. Eu sou dona da minha mídia, a mídia Ana Paula. E eu acho que enquanto a gente não tiver poder de verdade nas mídias, não vai mudar. Eu já entrevistei muitas mulheres assim, em grandes eventos e acho que uma pergunta que sempre aparece do público, da plateia, é como eu faço para minha voz ser ouvida? A sua voz hoje é uma voz muito importante pra gente, que é mulher. Mas a gente sabe que tem muitas vozes que ainda continuam ali escondidas. Que dica você daria para as mulheres que estão assistindo a gente?
Coerência. Tem uma coisa que eu persegui a minha vida inteira. Eu acho que talvez a única coisa que eu persegui a minha vida inteira, porque eu mudo muito. Então, uma hora eu gosto de vermelho, outra hora eu gosto de azul, uma hora eu gosto de risoto, na outra hora eu não quero nem saber de arroz. Eu mudo. E eu me permito muito mudar. Eu acho que é muito relevante a gente mudar. Eu não seria eu se eu não tivesse feito tanta mudança na vida. Mas eu persigo de uma maneira até impiedosa comigo mesmo a coerência. Eu acho que você só é uma voz importante e sólida quando tudo que você fez, por mais que você tenha mudado, tem uma linha coerente. Esta pessoa é definida por este traço, sabe? Eu fui jornalista e eu fui uma jornalista parecida com a pessoa que apresentou o MasterChef. E que é uma pessoa parecida com essa que está conversando com você aqui agora. E olha que são atividades muito diferentes. E provavelmente eu vou ser essa mesma pessoa se você encontrar na praia comigo de biquíni, ou se você encontrar comigo num evento internacional importantíssimo, onde eu esteja fazendo um discurso incrível para milhões de pessoas. Tem uma linha de coerência que eu acho que a gente tem que perseguir. Os grandes símbolos são símbolos por uma razão, por um motivo. Eles são coerentes com aquilo no que eles acreditam, tem coerência embutida. E esse valor ficou muito frágil hoje em dia. A gente diz não simplesmente para dizer não. A gente não se envolve mais no diálogo para que ele seja produtivo, para que você possa dizer alguma coisa para a pessoa, ouvir o que a outra pessoa está dizendo, ter argumentos o suficiente para responder essa pessoa. É só um exercício de humilhação da outra pessoa. Você desqualifica o seu interlocutor para você poder ganhar a discussão. Não importa se tem coerência naquilo. Não importa se o que a pessoa está te dizendo tem coerência, não importa mais. É um valor muito frágil. Mas eu acho que quem não tem coerência nunca vai ter voz. Claro que eu sou uma privilegiada, eu tenho 40 anos de exposição pública permanente, é muito mais fácil para mim ecoar a minha voz hoje. Mas se eu tivesse que começar tudo de novo, eu começaria do mesmo princípio. E quando o feminismo entrou na sua vida? Porque é um conceito que é relativamente recente, né? Se a gente pensar historicamente. Então, como ele entrou na sua vida e como você aplica ele hoje em dia? O conceito entrou tarde, eu comecei a estudar feminismo, eu já estava trabalhando há muitos anos em jornalismo, mas eu acho que o princípio básico veio da minha casa e eu apenas não sabia e nem quem estava me ensinando também não sabia, que era o meu pai. Meu pai era um homem mineiro, conservador, conservador em termos morais, em termos históricos não era tanto assim, pelo contrário, era até um cara de esquerda, mas ele era um cara que acreditava em família, um cara que... Minha mãe parou de trabalhar quando eu nasci, né? E eu acho que isso era um valor lá em casa. Mas eu não fui educada para ser uma mulher que deveria se casar e ter muitos filhos, que tinha isso como um destino para a vida dela. Pelo contrário, meu pai valorizava muito a entrega intelectual, ele valorizava muito que eu fosse uma pessoa que perseguisse o conhecimento. E era isso que me motivava, porque a gente quer entregar o melhor para quem está educando a gente, né? Eu queria agradar o meu pai. Então, pode ser que isso tenha me dado uma ausência de limite, sabe? Eu não achava que porque eu era mulher eu não podia fazer o que eu quisesse fazer. Ninguém nunca me disse isso. Eu não aprendi desse jeito. E eu era uma criança frágil, eu era uma menina que tinha epilepsia. Eu convulsionei dos 6 anos de idade aos 18. Então, eu tomava remédio controlado, era difícil. Imagina, eu nasci em Brasília, em 65. A cidade é de 1960, não é que tinha grandes hospitais, grandes médicos, grande pesquisa científica, e a minha família era meu pai, minha mãe e eu. Meu irmão demorou 5 anos para nascer, meu irmão mais novo, o outro 10 anos. Então, era uma família muito nuclear. E eu era uma criança que, com 6 anos de idade, teve uma convulsão dentro de casa, bateu cabeça, dente, quebrou tudo. E tive várias ao longo da minha infância e da minha adolescência. Eu tinha muitos motivos para ser frágil.
e para me entregar à segurança da proteção de alguém. Um homem, quase sempre, que é o que a mulher faz. E eu não fiz isso. Nunca fiz isso. Você não vai me ver referenciada por um homem na minha história. Pode procurar, bate o Google que você quiser. Não tem. Não tem porque eu não aprendi a fazer desse jeito. Então eu acho que este conceito, que é um conceito muito feminista, de que as mulheres têm exatamente, ou deveriam ter, exatamente os mesmos direitos e as mesmas oportunidades de um homem, eu aprendi ali, em casa. Eu fui estudar feminismo muito tempo depois, mas eu sei que eu já vim de fábrica desse jeito. Nossa, demais. E pensar que é isso, né? Você tava muito à frente, seu pai tava muito à frente. Muito! Eu nunca entendi, eu acho que ele achou que eu era um menino, porque eu era um menino. Eu era o Marcelo, tinha um enxoval todo azulzinho, bordado com M de Marcelo. E aí nasci eu acho que ele não entendeu, não sei, assim, sabe? Ele não ficou muito convencido de que era uma menina. E eu pareço muito com ele, assim, de personalidade. Ele já foi embora, tadinho, mas a gente era muito parecido. E eu acho que ele, sei lá, era a primeira e queria que fosse um menino e falou, então tá, né, vai fazer o que eu faria com o filho. E é muito legal quebrar o roteiro, né? É muito que se interessante. espera da gente. Você falou no Pod Delas que a maternidade nunca foi um sonho seu, Nunca apesar foi. de você ter tentado em algum momento da sua vida. E, de novo, vendo seu pai, você ouviu muitas críticas por quebrar esse roteiro? Eu não me importei muito com elas até entender que elas existiam muito veladamente. Eu acho que eu não compreendia elas como uma limitação por causa de gênero. Eu acho que eu entendia como uma limitação porque, né, gosta mais de mim, menos de mim, fala bem de mim, mal de mim. Eu não compreendia que eram limitações de gênero até lá pelas tantas, até ter critério suficiente ou estar suficientemente letrada para entender que era isso. E eu acho que ali nos anos 80, que foi quando a gente entrou muito maciçamente no mercado de trabalho, nós mulheres daqui no Brasil, né, carteira assinada, foi ali que cresceu mesmo, que a gente foi para as empresas, a gente não tinha muito um modelo feminino, né? A gente tinha que copiar os homens, que é quem estava lá no poder. E a gente copiou direitinho. Agora é que a gente está meio que revendo esse contrato, que é muito horroroso. Não dá para fazer tudo que eles faziam e ainda fazer tudo que a gente fazia antes. Não é possível. É possível fazer tudo, não exatamente ao mesmo tempo. Tem que estabelecer prioridade e, enfim, minhas prioridades na vida foram muito claras e não incluíram uma família margarina. Né? Um monte de filho, um marido. Né? Eu fui tentando, batendo cabeça a minha vida inteira. Tanto que eu descobri muito tarde a fórmula para a gente se relacionar com outra pessoa, porque eu sempre fui muito independente e para mim era uma prisãozinha aquilo. O que não é muito saudável, é muito legal a gente dividir a vida com amigos, com relações amorosas, enfim, com um grupo. É muito legal, é muito bonito, esse laço é muito intenso e justifica o fato de que a gente está aqui num mundo que é tão injusto. Precisa de relação pessoal para a gente ser um pouco feliz. Eu não conseguia fazer isso, eu não sabia fazer isso direito. Assim como muitos homens não sabem. Entende? Então tem um preço, as coisas têm dois lados. Mas para mim, quando eu olho para trás, foi muito bom, eu tenho a vida que eu queria ter. Eu tenho a vida que eu queria ter. Menina, divide essa fórmula com a gente aí. Tem um monte de gente que tá assistindo agora. Você descobriu a fórmula para se relacionar. Qual que é o segredo? Ai, eu acho que... talvez fórmula eu tenha pegado um pouco pesado. Mas basicamente, para mim, Vamos assim. lá, anotem aí. Não precisa ser uma pessoa igual a você. Aliás, mais rica será a relação quanto mais diferente de você for a pessoa que está com você. Vai ser mais desafiador? Vai. Mas, como tudo na vida, é uma decisão. Você decidiu que é aquela pessoa que, por N motivos, tem um monte de qualidades que você curte e tem um monte de defeitos que não te incomodam a ponto de você não querer ficar ali naquele lugar? Sim. Então, decide. É aquela pessoa. Beleza. Se é aquela pessoa, trabalha todo dia na direção de construir. Não trabalha na direção de se incomodar. Trabalha na direção de eu escolhi, é uma pessoa legal, tem um caráter parecido com o meu, tem defeitos que eu consigo suportar, que não são horrorosos a ponto de eu dizer não quero. Trabalha na direção de abraçar, sabe? De construir. Porque no fim é isso, é uma pessoa que te aceita e que você aceita.
E sexo, né, amiga? Porque se não tiver sexo, não rola. Tem um belíssimo ponto aí. Né? Então, E isso... mulher falar de sexo é algo também... Mas eu acho que toda mulher devia aprender. Toda mulher devia aprender. Isso sustenta uma crise no casamento, por exemplo. Sustenta um momento difícil para um dos lados. Porque é quase como uma meditação guiada. Sabe? Assim, é um momento em que se você pensar em outra coisa, não rola. E se você não tiver entregue àquela pessoa, muito entregue, também não rola. Então, é quando a relação é mais íntima e é quando você está mais vulnerável. E os dois lados estão. E é uma hora em que não cabe mais nada, a não ser isso. Então, para mim, é muito alimentador de relação. Tá difícil, tá complicado, mas vocês se entendem no sexo? Então, tudo vale a pena. Vai ficando que tá tudo certo. Uma hora o resto se ajeita. Diz Ana Paula Padrão, gente. Quem somos nós para discordar disso? E falar sobre sexo. A Mônica Martelli veio aqui e foi muito legal a entrevista porque ela falou muito sobre sexo aos 50 anos. Ela falou, cara, a gente precisa falar sobre isso, assumir que a gente tem desejo, nós mulheres, não ter vergonha disso. Porque, assim como muitas coisas na vida, por muito tempo o sexo foi a mulher servindo o homem. Mas não, a mulher precisa bater no peito e falar, eu também gosto. Eu acho que, ultimamente, a gente tem conseguido muitas desculpas médicas para dizer que a gente gosta de sexo. Ah, é bom para o coração, é bom para não sei o quê, é bom para não sei o que lá, é bom para bababá, é bom para tudo isso, que bom, nossa, que legal, ajuda na menopausa pra caramba, blá, blá, blá. Mas assim, é bom porque é bom. Né? É bom porque é legal, gente. Sério, a gente tem que botar as coisas no lugar delas. Se fosse ruim, ninguém fazia. E olha o tanto de menino que nasce no mundo. Então, assim, é bom, é bom. E é melhor quando você se entende desse jeito com um parceiro. Sabe? Quando 10 anos depois tem novidade. Vocês ainda estão descobrindo coisas interessantes. Por quê? Porque tem entrega, porque tem validação do outro, porque o outro pode. Você pode, o outro pode. Porque é muito legal você entender quais os mecanismos do outro. É uma coisa muito maravilhosa da relação a dois. E por que que mulher não pode falar isso? E por que que mulher não pode gostar? E por que que não poderia gostar depois de 50? A gente precisa, sim, falar de sexo depois de 50, a gente precisa falar de menopausa também, que era um assunto até ontem, anteontem, era um tabu horroroso. E, assim, sabe que diferença fez na minha vida? Nenhuma. Nenhuma. Eu comecei. Por quê? Porque eu era uma pessoa bem informada. Porque eu planejei isso. Você não planeja seu futuro financeiro? Eu imagino que você planeja seu futuro financeiro, né? Você guarda dinheiro, você... Não exatamente. A equipe toda me conhece, todo mundo assim, vai responder. Não sou aquele exemplo, assim, mas eu tento. Bom, você pensa nisso? Sim, claro. Você pensa, nossa, com 60 anos, na Sim. idade da Ana, como é que eu vou estar? Vou estar pagando minhas contas, eu vou pagar um plano de saúde bom, blá, Sim. né? Sim. Tá, sim. Se não pensa, pense, amiga. Sim. Isso sim. E aproveita e pensa também na menopausa. Ah. É tudo planejamento. Assim, se você pensa, puxa, quando eu tiver 60 ou 50, eu quero estar nesse ambiente, eu quero estar trabalhando desse tanto, eu quero estar com essa oportunidade, eu quero estar... Planeja a menopausa também. Eu, com 46 anos de idade, eu tinha um ginecologista muito maravilhoso e eu disse para ele, baby, foi lindo, né, mas tchau, porque agora eu preciso de um cara que não seja especializado em reprodução, que seja especializado em menopausa. E aí eu fui, fiz uma pesquisa longa, vi quais os médicos que estavam por aí disponíveis. São poucos. Hoje, se a gente for analisar ginecologistas no Brasil, não chega a 15% o número dos especializados em menopausa. Então, não é uma coisa simples. E não é para todos. A saúde pública até anteontem, aliás, até anteontem, não, até ontem, porque começou a se discutir agora a questão da saúde pública e políticas de saúde pública para a menopausa, para esta idade da mulher. Porque existe política de saúde pública para grávidas, não existe política de saúde pública para mulheres menopausadas ou na pré-menopausa. Não tem. Ninguém nunca falou sobre isso.
Agora estão começando a discutir isso no Congresso Nacional. Então, imagina, se não tinha saúde pública, por que alguém ia tratar disso? Então, por enquanto, exige dinheiro. Por enquanto, exige você ter algum privilégio. Eu tenho um bom plano de saúde, eu posso pagar aquele médico que me acompanha desde os 46. Eu comecei a fazer exames hormonais e acompanhar as minhas taxas aos 46. Lá pelas tantas, eu tive que fazer uma esterectomia, então eu tirei o útero e ovários. Não era um problema grave, mas eu tinha miomas que estavam crescendo ali, não estavam funcionais, não estava bacana. E eu tirei tudo e já saí dessa cirurgia com reposição hormonal, que eu faço desde então. Então, tem, sei lá, quase 10 anos que eu faço reposição hormonal. Então, eu não passei pelos calores da menopausa, não passei pela secura vaginal da menopausa, não passei pela insônia da menopausa, não passei pela irritabilidade da menopausa, eu não passei pelo ressecamento de pele da menopausa. Eu sou a mesma pessoa dos 35, basicamente. Gente, o segredo é planejar. Fica a dica pra gente também. O segredo é planejar. Você falou muito sobre as relações e sobre a importância das relações. E eu fiquei com uma dúvida. Como é ter Ana Paula Padrão na vida? Como é você, amiga? Pergunta pras amigas, sei lá, não tenho a menor ideia. Você é a amiga que dá conselho? Você é a amiga que recebe pra jantar? Eu sou a amiga que recebe pra jantar, que sai pra jantar. Eu sou a amiga que dá conselho e eu sou uma amiga dura. Eu não sou uma amiga muito frouxinha, não. Ah, é? Não sou assim, sabe aquela carinhosa que põe no colo? Eu dou muita bronca. Eu fico muito revoltada quando eu vejo uma amiga pegando um caminho ruim para ela, sabe? Pegando um caminho de... E não é o caminho da vida, das escolhas, não. É o caminho da não valorização pessoal. Porque quando uma mulher se submete a uma relação ruim, ela está se desvalorizando. Quando uma mulher não cuida da própria saúde, ela está se desvalorizando. Quando uma mulher cede tudo para o ambiente profissional, ela está se desvalorizando. Quando ela cede tudo por pouco dinheiro, aí então ela está se matando. Quando ela cede tudo para a família, sabe aquela pessoa que está 100% disponível para a família o tempo inteiro? Tipo... eu queria muito mudar agora de função no meu trabalho, mas, gente, minha mãe está tão doente e a minha filha está grávida e vai precisar de mim e o meu marido acabou de perder o emprego, então acho que eu vou ficar onde eu estou mesmo. Sabe? Dá vontade de ir. Ela dá bronca. Você não fala o que a pessoa quer ouvir, né? Não, eu não falo o que a pessoa quer ouvir. Mas eu sou de Sagitário, né? Eu tenho esse problema. Então, essa desculpa é ótima para mim. Gente, eu sou de Sagitário, então eu tenho pouco filtro, eu falo o que eu penso. Eu não sou muito... Eu sou sincericida. Nossa, faz todo sentido. A minha melhor amiga de Sagitário, ela é exatamente assim. É. Dá uns tapas assim do tipo... E o que você acha dela? Filha, Me conta. Acorda. Minha melhor amiga, poxa. É? E tudo bem assim? Você gosta dela mesmo assim? Eu gosto. Às vezes eu falo, tá bom, não queria escutar isso, mas aí depois eu... Tá, você fica A gente brava chegou no meio uns do dias. caminho de entender aquela relação do tipo, eu sei que ela vai me dar bronca, eu sei que ela vai me falar o que eu não quero ouvir, mas eu preciso que ela me fale. Às vezes a gente precisa. E aí eu aprendi com ela também a falar as coisas. Eu sou muito Amigas da boazinha. Ana Paula Padrão, prestem atenção na Mari Palma. É. É bom ter uma amiga sagitariana sincericida, que fala tudo. Mas... Ali na lata. Mas eu também fiz ela aprender a me ouvir. Uai, eu sou todo ouvidos. Eu fiz ela aprender a me ouvir, porque, ó... Quem mais é Sagitário que passou aqui no Na Palma da Mari? O Janequine era Sagitário? Não, acho que não. Não? O Janequine é ariano igual você. Não é, não. É sim, a gente entrou nesse papo. Eu sou Ares, eu não sei, mas eu sou diferente, dizem. Mas você me parece muito Janequine naquela vibe que a gente falou aqui. Quando o Gianni veio aqui, ele falou que ele é muito planejado também. Escorpião. Ele é escorpião? Muito planejado. E eu perguntei pra ele, vou fazer a mesma pergunta pra você, porque você me parece muito planejada, que é... Vamos supor que vamos todos viajar. Viagem de férias. Ana Paula Padrão faz a planilha pra viajar, do que a gente vai fazer cada dia, ou deixa a vida acontecer? A Ana Paula Padrão despacha a mala aberta, sem cadeado, sem identificação e tem certeza que vai chegar lá. Ai, meu coração. É a mais pura verdade. Sério? Eu não sei nem onde eu vou comer.
Não tenho a menor ideia. Eu só faço planejamento das coisas importantes da vida. O resto, vê se eu tenho espaço na minha cabeça para planejar. Eu não vou. Eu vou embora. Giane e Ana Paula Padrão não pode viajar com a gente. Não, imagina planejamento. Nossa! Um dia eu quero acordar com as galinhas, no outro dia eu quero ficar lendo, no outro dia eu quero. E assim, não importa onde eu esteja no mundo, mas você não vai visitar esse museu? Não, hoje estou afim. Hoje eu quero comer uma massinha nesse restaurante aqui embaixo no prédio e ficar lendo meu livrinho. Nossa. A gente tenta achar o equilíbrio. A gente conversou na época, eu falei assim, a gente acha o equilíbrio, planeja um dia, no outro se surpreende. Mas se tiver alguém planejando, eu entro na vibe, porque eu sou daquelas, eu sou dessas. Ah, vamos acampar, vamos pra cachoeira, vamos pra cachoeira. Ah, é? Vamos andar de barco, vamos andar de barco. Vamos pular de paraquedas, vamos pular de paraquedas. Eu vou onde me levarem, eu tô indo. Eu não tenho. Ah, vamos comer enlatado, vamos comer enlatado. Vamos comer no 3 estrelas Michelin, vamos embora. Eu não tenho esse, assim, não tem muito filtro, não. Eu vou para onde for. Então, se tiver uma pessoa planejando, eu embarco em todas, tudo Só bem. vamos. Eu só pergunto, que hora que tem que estar lá embaixo mesmo? É às 9? Beleza, então estarei lá às 9. Qual foi o rolê mais louco que você já fez? O rolê mais louco? Eu não acredito que eu fiz essa pergunta pra Ana Paula Padrão, O tá? rolê... Você sabe que o rolê mais louco que eu já fiz muito rolê louco, mas eu não vou te contar os assuntos proibidos, porque também eu sou doida até a página 3. Eu fiz um rolê muito louco a trabalho, que foi ir atrás de uma brasileira numa cidade chamada Barrow, que fica no norte do Alasca, já dentro do Polo Norte geográfico, porque ela se apaixonou por um esquimó e foi morar lá e teve 2 filhos. E eu fui para lá pensando assim, amor, apaixonou. Tipo, né? Vou lá ver o que essa mulher viu nesse lugar. Porque, sério, gente, ela saiu do Leblon, linda, loura, maravilhosa, e foi morar num trailer. Porque, né, assim, lá no Polo Norte Geográfico não tem onde você enfiar fundação de casa, você mora num trailer. Então você vai ao banheiro num buraquinho que tem um saco com um balde e todo dia a prefeitura passa e recolhe. Gente, eu não espero nada menos do que um galã de um filme de comédia romântica. Não dá para dizer que era feio, não era. Não era. Sabia? Ela não faria tudo isso, né, Não minha é, gente? não, de feio não tinha nada. Mas, assim, uma história dura, difícil, um lugar onde 6 meses do ano não tem um pingo de luz, não tem sol, gente. De vez em quando aparece um urso polar na sua porta, chacoalhando o seu trailer, sabe? Assim, você come carne de baleia ou de foca. Porque não nasce nada, não nasce um pé de planta, é gelo. Tudo que chega é de avião quando o avião pousa, porque tem uma parte do ano que não tem como pousar nada. Você fica lá sozinho, isolado, tchau, comendo carne de baleia. E é uma região onde o nível de alcoolismo é muito alto, então bebida alcoólica é proibida, ninguém leva, não se vende, eles fazem cerveja, fazem vinho. Então você bebe bebida ruim, mas bebe muito. Come carne de baleia ou de foca, nada contra baleias e focas, e lá é tudo autorizado, tá, gente? Não é que eles saem matando baleia e foca, não. É que tem uma regulamentação e eles podem, por família, matar 1 ou 2 baleias por ano, tal, para subsistência, porque eles ficam isolados lá mesmo. Tipo, né? Não tem nada para comer. E é muito estranho. A comunidade, né? Você imagina, você vê uma comunidade que funciona toda desse jeito e uma brasileira lá. E era amor. Era amor. Quanto tempo você ficou lá? 1 semana, mais ou menos. Era amor. Era amor. E aí eu falei, nossa, esse troço existe mesmo. Porque, né, ninguém vai para lá assim. Era amor. Eu falei, pô, é amor. Então há esperança. Há esperança. Mas eu mesma fui amar muito tempo depois. Mas eu passei a acreditar no negócio ali. Ah, é? Você é uma pessoa romântica? Nada romântica. É mesmo? Não sou romântica. Quer dizer, do ponto de vista do meu marido, eu sou, porque, né, ele é tão nada romântico que, né, quando eu faço jantar para ele, ele acha uma coisa romântica. Assim, tipo, né, é só fome, amigo, mas ele acha romântico. Mas não sou romântica, assim, coraçãozinho, não sou. Eu sou muito pragmática, eu sou outdoor, eu quero sair, fazer, eu quero, né, um projeto novo, não dá tempo de ficar pensando muito em coraçãozinho, sabe? Não sou...
uma pessoa que alimenta, assim, o romantismo. Mas eu gosto de dividir a vida. Ah, é uma Muito. delícia. Eu gosto de dividir a vida. Eu acho bonito. Vem cá, me pediram a gente tem 5 minutos pra encerrar e a gente quer ouvir os 5 minutos tradicionais de Ana Paula Padrão, na sua voz. Que 5 são minutos! Falta... Ixi, gente, senta aí. Meia hora? Meia hora que tem? Não, é meia sim. hora, né? Porque 5 minutos, minha filha, vai demorar meia hora pra passar na minha contagem tradicional. Ah, é? Uai, né? Eu entro no mercado. Quando eu tenho que contar 30 segundos pra ele, eu fico 1 minuto, mas, gente, 6. 6 e... Não, 5 e meio. 5 e meio. Depois vem 5 e 25. 5. Vamos lá, gente, tá acabando, eu morro de dó. Aí eu fico lá dando um tempo. Se a gente for contar 5 minutos aqui, eu acho que a gente vai ficar mais meia hora. Dona Verônica tá ali, ó, já com a plaquinha aqui, ó. Bom, a gente vai fazer a retrospectiva de 2024 com você, e aí eu peço permissão, porque eu sou uma pessoa empolgada, eu vou colocar minha tiara de Feliz Ano Novo. Oh, Happy New Year. Eu sou empolgada, Happy New Year gente. pra você também. Sou empolgada. Você não trouxe nenhuma pra mim. Trouxe sim! Magoei. Cadê? Pega aí, Isa. Temos uma Magoei. tiara sim, senhora. Magoei. Não, tá na sacola atrás ali, ó. A sacola, do lado da camiseta rosa. É, ela tava levando pra casa. Pra casa. Hoje o jantar ia ser Temos. assim, entende? Mas, né? Aí eu reclamei. Pronto. Tudo bem. Temos. Quem não chora não mama, né? Eu falo, gente, que a gente tem tudo aqui. Você pede, a gente tem. Retrospectiva de 2024 com Ana Paula Padrão. Vamos lá. Algo que você fez pela primeira vez esse ano. Uma live de Black Friday. E como foi? Maravilhosa. Adorei. Fez tipo o Ciro Bottini, assim? Tipo, 1 hora de live vendendo geladeiras e fogões e deu certíssimo. Descobri que eu sou uma grande vendedora. Eu compro. Não, sério. Você não ia comprar uma geladeira da Ana Paula Padrão? Com certeza. Nossa. Comprava Achei do Ciro Bottini, gente. Eu tô sensacional. falando. Grande clássico. Me Vamos dei lá. bem. Me dei bem. País e cidades que conheceu. Em 24, novo. Nossa, eu viajei tão pouco em 24. Eu viajei muito pouco em 24 porque durante muito tempo do ano meu marido não conseguia viajar. Ele ainda estava muito machucado e tal. Então, a gente saiu muito pouco esse ano. E a gente passou... Basicamente, esse ano eu fui para Portugal passar 10 dias, numa folguinha de meio de ano que eu tive, mas não fui para nenhum lugar, assim, não conheci nada. O que é estranho, né, para mim, não conhecer nada. Agora eu estou pensando que em 24 não fiz nada novo, mas descobri tanta coisa nova dentro que tudo bem. O quê, por exemplo? Que eu fiz 59 e estou mudando tudo de novo. Eu sou Maravilha. muito maravilhosa. Algo digno de celebração. Algo digno de celebração no mundo, para mim, assim... O que você quiser. Em 2024. O fato de ter conseguido chegar até aqui construindo um projeto que sempre foi o meu propósito. Eu acho que é muito raro que a gente ligue propósito a trabalho. Porque, né, você trabalha por vários motivos, inclusive para ganhar dinheiro e pagar suas contas. E não necessariamente tem propósito nisso, e eu acho que existe uma grande fantasia sobre você precisa trabalhar com o seu propósito. Não, você não precisa. Você precisa trabalhar, pagar suas contas e ter uma vida bacana lá fora. Trabalho é uma coisa e vida é outra. Mas quando há essa maravilhosa associação, é muito digno de comemoração. Eu estou trabalhando com o meu propósito. É muito legal, muito legal. Melhor comida que comeu. Nossa, eu comi muita coisa boa esse ano. Eu acho que peixe cru de altíssima qualidade. Eu amo peixe cru, eu amo barriga de peixe. E eu descobri alguns lugares que têm fornecedores muito incríveis de peixe cru. E assim, para mim, aquela barriga de peixe, quando tá assim meio quente ainda, com um arrozinho assim. Ai, que Nossa, dá delícia. até saliva. O melhor livro que leu. É um livro que eu não lembro o título principal dele, mas eu lembro o subtítulo, que é Os 12 Hábitos que Impedem as Mulheres de chegar ao topo das carreiras, do próximo emprego ou do trabalho. São 2 pesquisadores americanos que escreveram, que sempre fizeram coaching para homens.
que trabalham. Quer dizer, sempre fizeram para pessoas em cadeiras número 1 e 90% eram homens. E quando eles começaram a conversar e descobriram que os hábitos das mulheres eram muito diferentes e que, por isso, elas tinham hábitos que muitas vezes eram impeditivos do exercício da liderança com plenitude, eles escreveram um livro sobre isso. E é muito legal. É como mulheres chegam ao topo. Como as mulheres chegam ao topo. Como as mulheres chegam ao topo, e aí tem esse subtítulo de hábitos que é imenso, e é um livro que ele não tem muito a busca da essência, do porquê você tem esse hábito se você é mulher. É apenas assim, tem, amiga, muda, porque senão você não vai... É muito, muito prático. Uhum. E eu estou numa fase muito prática da vida. Vamos resolver. O breaking news do ano pra você? Para mim foi o dia em que a gente entrou no hospital para fazer um dos exames e o médico falou assim, parabéns, está tudo colado. Era muito osso quebrado, sabe? Muito. E aquele dia eu falei, nossa, tem um longo trabalho de fortalecimento pela frente, mas colou tudo, assim. Quem naquela situação ia imaginar que ia colar tudo, ia ficar tudo bem, sabe? Então, para mim, o maior breaking news do ano. Uma meta para 2025? Trazer o maior número de mulheres que eu puder para essa jornada de empoderamento, autoestima, eficiência, autonomia, ser dona do próprio caminho. Uma tradição de ano novo? Eu gosto muito de estar perto da água. Eu gosto muito de passar o Réveillon perto da água. E tem anos que não dá para fazer isso, né? Mas eu quero muito estar comemorando os meus 60 anos perto do mar. Se der, se não der, também tudo bem. Se eu estiver feliz comendo um sanduíche de pão com queijo, vai estar tudo certo também. Mas se eu puder escolher, eu gostaria de passar no mar. Demais. Obrigada, adorei conversar com você. Você é muito melhor entrevistadora do que eu já achava que você era e eu já te admirava muito como entrevistadora. Ai, obrigada mesmo. Aproveita, você é muito talentosa e muito bonita. Obrigada. Gente, olha, tem esse corte também, viu, pessoal? No final, tudo bem, não precisa postar no perfil da Celine não, mas manda que eu posto no meu, porque eu adorei. Obrigada, Ana, que seja um ano incrível pra você, 2025, 2026. Aquela câmera é sua, se quiser se despedir do pessoal e desejar um ótimo ano, fica à vontade. Que seja um ano incrível para você também, que tudo que você deseja, de alguma maneira, se materialize na sua frente. E você também, assim, tudo que você almeja, transforma numa meta. É mais fácil quando a gente tem pequenas metas, porque quando você vê, você já realizou a metade do caminho. Então, o sonho grande é muito bonito, porque ele vai alimentando o seu coração de esperança. Mas quebra esse sonho grandão em pequenas metas e vai cumprindo, porque é tão legal a sensação de eu conseguir fazer. E quando você faz isso pela 4ª vez, você descobre que você é capaz de fazer qualquer coisa. Vai quebrando as metas e chega lá em 2025. Demais. Gente, é isso então. Na Palma da Mari fica por aqui. Primeiro episódio de 2025. A gente começou muito bem. Semana que vem tem mais. Toda quinta-feira às 8 da noite. Eu espero vocês. Deixa aqui nos comentários qual parte da entrevista você mais gostou. Quem você quer ver aqui. Enfim, conversa com a gente. A gente adora ouvir o que vocês têm pra dizer. A gente se vê semana que vem. Um beijo.